Fala galera, bom dia. Hoje vou abordar um artigo publicado no ano de 2006 por Chapman e colaboradores no periódico International Journal of Sports Medicine. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da velocidade excêntrica sobre o dano muscular. Então, esse estudo ele se torna muito relevante porque essa é uma pergunta que responde muitas vezes a questionamentos da prática, né? O que é mais interessante? Fazemos uma velocidade excêntrica rápida ou lenta quando o objetivo é a hipertrofia. Então vamos ver até que ponto que esse estudo nos auxilia nisso. Muito bem, então os voluntários desse estudo são sujeitos destreinados em treinamento de força. Então foram selecionados 12 voluntários, sendo 6 homens e 6 mulheres. Então, o equipamento utilizado foi um equipamento isocinético, um dinamômetro isocinético, e em um dos braços foi realizada a flexão de cotovelo com alta velocidade, e no outro braço foi realizada a flexão de cotovelo em baixa velocidade. Após a realização desse protocolo, que eu vou descrever daqui a pouco, foram avaliados alguns parâmetros relacionados ao dano muscular, tanto logo após o exercício, como em 24 horas após, 48, 72, 96 e 168 horas. Muito bem. O protocolo de cada velocidade aqui foi o seguinte. No protocolo que foi realizado o braço que foi realizado com velocidade alta, a velocidade foi de 210 graus por segundo na fase excêntrica e 70 graus por segundo na fase concêntrica, ou seja, a fase concêntrica ela foi realizada com 1/3 da velocidade da fase excêntrica. Da mesma forma, foi realizado em baixa velocidade, essa proporção. Só que na velocidade excêntrica foi realizado em 30 graus por segundo na fase excêntrica e na fase concêntrica foi 10 graus por segundo. Muito bem. Então, para isso, para que fosse normalizado o tempo sob tensão, que foi de 120 segundos para as duas condições, o número de séries e repetições foi diferente. No grupo que realizou em baixa velocidade, foram realizadas 5 séries de 6 repetições, como está descrito aqui. E no outro grupo, que foi realizado em alta velocidade, foram realizadas 35 séries de 6 repetições. E aí, quando calculado, né, o tempo de cada repetição, em função da velocidade tanto excêntrica quanto concêntrica, o tempo total sob tensão foi semelhante entre as duas condições. Então, essa foi a variável que foi normalizada entre os pesquisadores. E aí, o tempo, né, total foi de 120 segundos. Muito bem, então, já apresentando os resultados do estudo, nesse primeiro gráfico aqui é apresentado o pico de torque e o trabalho realizado, né? Nesse gráfico 1 aqui, 1A e 1B, que está do lado esquerdo aqui. Então, ao longo dos 120 segundos sob tensão, ou seja, ao longo de todas as repetições, todas as séries aí de cada condição, foi observado que o pico de torque e o trabalho realizado ao longo desse tempo ele foi caindo mais pronunciadamente no grupo FV, que é o grupo que treinou em alta velocidade, né? Fast Velocity. Da mesma forma, quando observamos aí a mudança na força isométrica máxima, o que está apresentado nesse gráfico superior aqui do lado direito. Então, no momento pré, logicamente, a força era semelhante entre os dois braços.
E aí, no momento logo após, que é o momento aqui, momento zero, né? Deixa eu grifar para vocês aqui. Nesse momento zero, aqui, o valor de força isométrica já estava significativamente menor no grupo que treinou com alta velocidade. E essa diferença significativa se manteve tanto em 24 horas após, quanto 48, 72, 96 e 168, mostrando que o grupo que treinou com alta velocidade teve uma redução significativa na força que perdurou por mais tempo. Nesse outro gráfico aqui, do lado direito também, que eu acho que é um gráfico mais relevante, ele apresenta a amplitude de movimento em condição relaxada, né? Então, logo após, não teve diferença entre os grupos, por mais que os valores absolutos de amplitude se apareçam diferentes, mas não teve diferença significativa entre os grupos. Contudo, em 24 horas, 48 horas, 72, 96 e 168, que é o que está representado aqui em cima, esses asteriscos aqui. O grupo que treinou com alta velocidade também teve uma amplitude de movimento mais reduzida, né? Significativamente mais reduzida. Muito bem. Um outro valor relacionado ao dano muscular, uma outra variável, é a circunferência, né? Comparado com os valores de base. Então, e é o que estaria relacionado um pouco ao edema muscular pós-treino, né? E aí, aqui nesse gráfico aqui, do lado esquerdo, lá em cima, nós temos que no momento logo após o exercício, não houve diferença entre os grupos, o grupo que treinou com alta e baixa velocidade. Mas, em 24 horas e até 168, o grupo que treinou com alta velocidade teve uma circunferência aí da porção distal do braço mais significativamente maior. Da mesma forma, valores relacionados à dor muscular tardia, tanto em 24 horas, 48, 72, 96, houve uma dor, os valores de dor relatados pelos voluntários foi maior no grupo de quem treinou com alta velocidade. E por fim, a última variável, e a mais relacionada realmente com o dano muscular, que é a creatina quinase, que é apresentado nesse gráfico mais abaixo aqui, que deixaram por último gráfico no estudo a cereja do bolo, que é o que está relacionado realmente com o dano muscular, nos mostra o seguinte, que os valores de creatina quinase foram significativamente maiores no grupo que treinou em alta velocidade, tanto em 48 horas após, quanto em 72, 96 e 168 horas. 24 horas após, não houve diferença entre os grupos, e 240 horas após, também já não havia mais diferença entre os grupos. E essa variável, que é a creatina quinase plasmática, ela é uma variável que nos reflete, nos indica aí os valores de dano muscular. E alguns autores sugerem que o dano muscular pode estar relacionado com a hipertrofia de forma crônica. Muito bem. Então, como conclusão desse estudo, nós temos que, se olharmos a conclusão do estudo aqui, vamos ver o seguinte, e aí também podemos refletir sobre isso. Treinar com uma velocidade maior seria mais interessante para gerar maior dano muscular, ok? Isso baseado nos resultados do estudo. Contudo, uma das coisas que devemos lembrar é que nesse estudo foram utilizados equipamentos isocinéticos, o que na maioria das vezes não reflete a nossa situação real de treino no dia a dia, na academia ou no centro de musculação. Aí. Além disso, a quantidade por mais que o tempo sob tensão tenha sido semelhante entre as condições, a quantidade de repetições foi muito diferente, o que talvez possa ter influenciado no resultado do estudo, né? Visto que se um grupo realizou mais ações excêntricas, ele pode ter tido maior dano muscular por causa disso,
e não necessariamente por causa da velocidade. Então acaba que uma coisa fica contrapondo a outra, né? Então teríamos aí que ter então um estudo com tempo sob tensão normalizado, um outro grupo com velocidade normalizada, e ainda que isso fosse fora de um equipamento isocinético, que fosse realmente com pesos livres ou numa máquina comum de musculação em que não se tenha velocidade angular controlada como no isocinético. Mas a grande vantagem do isocinético é que é possível manter perfeitamente essa amplitude de movimento e ainda assim a velocidade de movimento é muito mais precisa essa medida. Então, por isso que muitos pesquisadores utilizam esse equipamento quando se trata de treinamento de força. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Aguardo o feedback de vocês, dúvidas, sugestões e críticas. Pode deixar nos comentários do vídeo aqui. Valeu? Um forte abraço e até o próximo.